ensino híbrido, remoto, eu vou falar um pouco sobre um dos temas referente às aulas ministradas ao longo do curso pelo senhor, né? Sobre o tema, acho que na segunda semana de aula, sobre planejamento. Então, achei realmente interessante, tendo visto que eu nunca trabalhei com preparação de aulas remoto, somente presenciais e práticas envolvendo laboratório, não tinha vivência, não tinha experiência nenhuma. E resolvi falar hoje um pouco sobre a aula, sobre o tema de planejamento. Então, achei interessante porque para mim facilitou a questão de como abordar, como eu devo tratar o meu público, como eu devo preparar os conteúdos para que os nossos alunos eles venham assimilar de forma correta, certo? Então, eu aprendi e vim a entender que a questão de planejamento, então na questão de planejamento nós temos que declarar os objetivos de forma bem simples e transparente. Ou seja, os objetivos eles devem ser bem mencionados ao longo do planejamento das aulas, para que nossos alunos eles não fiquem perdidos durante a interpretação dos conteúdos e onde a gente, professor, nós professores, devemos chegar. Então, o aluno ele tem que ficar bem esclarecido sobre onde e quais são os objetivos a serem traçados. Então, a gente tem que deixar a intenção bem clara, né? Então, durante a aula, você informa que é como se fosse uma trilha. Então, essa trilha, ela tem um caminho a ser seguido para que os alunos eles não se percam durante esse conteúdo a ser abordado, alcançado. Então, eu achei extremamente importante e interessante a questão de como utilizar via ensino híbrido esse planejamento, certo? Então, voltando mais uma vez, as informações elas têm que ser transmitidas de forma bem simples e clara, para que o caminho não seja embaraçado pelos alunos. Então, o aluno ele fica sem saber o que vai fazer, o que seguir, na verdade, até mesmo onde ir. Então, onde é que esse professor quer chegar? Né? Então, essa intenção, essa informação, ela tem que ficar bem clara. Então, achei realmente importante isso. Outra coisa interessante durante a aula, que o senhor falou, foi a questão da taxonomia bidimensional de Bloom, né? Tendo visto que ela foi criada, eu não lembro não lembro quem foi o criador, mas sei que foi na década de 40, 1941, se eu não estou enganado. Ela foi criada e ao longo desses anos ela veio evoluir, ela foi evoluindo de tal forma em que aquela pirâmidezinha que antes ela só tinha praticamente dois fins, que era um início concreto e um fim a ser abordado de forma abstrata. Porém, as questões que fazem parte dessa linha de interpretação da pirâmide, que era o lembrar, o entender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar, elas evoluíram de uma forma em que simplesmente veio a facilitar a questão das atribuições em que o processo cognitivo vem a ser proposto, certo? Ou seja, essa evolução ela veio para transformar o saber, né, de como de escolher esses objetivos. Então, essa evolução, eu posso até dizer que veio para facilitar o planejamento. Então, já no finalzinho do conteúdo da aula, você explica que essa pirâmide, após várias evoluções, várias modificações, né, esses itens cognitivos, como criar, o avaliar, ele veio para funcionar em um espaço híbrido, seja ele presencial, online, né, em momentos síncronos e assíncronos. O avaliar e aplicar deste planejamento, né, ele é para ser utilizado de forma grupal, né, em um espaço grupal, em momentos presenciais, tais como os momentos assíncronos, ou seja, os momentos síncronos. E lá na basezinha da pirâmide, o entender e o lembrar, né, são explorados em espaços individuais, de forma online, ou seja, de forma assíncrona.
Então, sobre o planejamento, o que eu tinha para informar era isso. Eu achei realmente também interessante a forma qual o senhor propôs para que nós pudéssemos adotar o sistema ao qual viesse achar mais conveniente para ministrar as aulas, né? Eu achei interessante o Active Present, preparei algumas coisinhas com ele, porém, naquela planilhazinha que foi proposta até por um servidor lá do Campus Macau, o Ricardo, né? Eu vi que o Loom também estava exposto lá. E durante as aulas o senhor chegou a comentar também. E vi que a ferramenta do Loom, né, tem aquela canetinha e achei ela bem interessante, mais simples de trabalhar, né? Estou preparando agora essa avaliação, essa aula, para que o senhor me avalie, já com essa ferramenta Loom pela primeira vez. E realmente eu achei ela interessante. Então, o que eu tinha para informar era isso. Essa é a minha postura, minha posição em relação ao conteúdo. Muitíssimo obrigado pela avaliação.